Olá, meus irmãos. Eu sou a pastora Juliana Tuma da Costa, Ministério Casa de Oração Filadélfia e Israel, Belém do Pará. E ontem, uma irmã me mandou um print de uma palavra. E na hora, eu li assim por alto, mas eu estava muito cansada e fui dormir. Quando foi hoje pela manhã, o Senhor me ordenou a voltar nessa palavra e ler todo o capítulo, que está em 1 Coríntios 14. E fala de temas polêmicos, espiritualmente falando, para a noiva de Cristo falando. Fala de línguas estranhas, do dom de profecia, da mulher permanecer calada na igreja. São assuntos que com certeza muitos não interpretam corretamente, por isso levantam tantas polêmicas, calúnias a respeito destes temas. Línguas estranhas, profecias, mulher, pregar ou falar. E eu vou ler com vocês todo este capítulo e explicar o que Deus está me revelando. E começa assim a palavra, 1 Coríntios capítulo 14. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons, principalmente o dom de profecia. Então, o auge dessa palavra é que o apóstolo Paulo coloca como principal dom para uma igreja, como sendo o de profecia. Amém? E ele continua, pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém entende, pois em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Resumindo, as línguas estranhas, línguas de fogo, é para você e Deus. É uma ligação direta. Mas o espírito de profecia é para os homens, é para a edificação da igreja de Cristo. E continua Paulo aqui falando na carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios. Quem fala em línguas, a si mesmo edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Eu gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja assim seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil, a não ser que lhes leve alguma revelação ou conhecimento, profecia ou doutrina? Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará, para a batalha? Assim acontece com vocês. Paulo está querendo dizer que as coisas devem ter clareza. E se Deus te dá um dom de línguas estranhas para você falar junto com a profecia para a igreja, o próprio Deus vai colocar o intérprete. Seja você mesmo o que está falando ou outra pessoa na igreja que tenha o dom de interpretar línguas. E ele encerra essa primeira parte assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Ou seja, Deus não cria nada sem sentido. Tudo o que Deus criou faz sentido. Tem um nexo, tem um propósito. Amém, meus queridos e amados irmãos? Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês.
Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Ou seja, tem gente que atropela, né? Que é tanto uma coisa que quando Deus dá, não sabe usar. Então, seja qual for o dom que você esteja buscando, se Deus te der, entenda, não é para você se achar, não é para você se vangloriar, mas é para a igreja, é para o corpo de Cristo, é para a edificação. Por mais que seja para a sua edificação pessoal, como as línguas estranhas, você precisa entender que isso é um mistério entre você e Deus. Você precisa entender que isso é uma responsabilidade a mais e não motivo de soberba da sua parte. Amém? Por isso, e aí ele complementa o que eu falei aqui agora. Quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. Pois se ora em línguas, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Ou seja, se você louva, você precisa ter o entendimento. Se você leva esse louvor para a igreja, para a obra, você precisa ter esse entendimento. Você pode estar em guerra ao louvar e começa a falar em línguas. É você e Deus, você está dissipando as trevas, você está em comunicação com o Senhor diretamente. Porém, o som do louvor, ele tem que edificar também a igreja. Mais do que a você mesmo. Então, talvez para isso, Deus tenha te dado o dom de línguas. Você que louva, você que prega. Porque enquanto você está passando à igreja algo tremendo da parte de Deus, Ele, o Espírito Santo, está te edificando, está te fortalecendo, está te confirmando que Ele é contigo. Amém, meus queridos e amados irmãos? Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer amém à sua ação de graças, visto que você não sabe nem o que está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Impressionante, né, irmãos? Impressionante como tudo para Deus tem que ser num contexto. Tudo para Deus tem que ser com entendimento. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês, Paulo dizendo, porque ele sabia que esse dom era também para a edificação do corpo, para a edificação dele mesmo. Sabia que era um dom tremendo dado por Deus e que se ele havia recebido é porque havia buscado e sido aprovado por Deus no momento em que recebeu aquele dom. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em línguas. Ele está falando sobre um limite aí, né, irmãos? Ele está falando que tudo tem que ter sentido. Ele não está condenando falar em línguas. Pelo contrário, ele está até se orgulhando, se eu posso dizer assim, de falar, de ter esse dom. Porém, explicando como devemos proceder. Parem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei, dizendo a este povo. Mas mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. Ou seja, o povo que não quer o Senhor não vai querer de todo jeito. Você pode falar em línguas, você pode até voar. Você pode até levitar. Mas quando alguém não quer o Senhor, não tem o que convence, irmãos. Somente quem convence é o Espírito Santo, mediante um coração quebrantado e contrito. E continua Paulo aqui, portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. Ou seja, quem crê não deve se impressionar, porque sabe que é dom de Deus. Mas o que não crê, vendo aquilo, pode ficar, nossa, o que é isso? É algo relacionado a poder da parte de Deus, né? No mínimo é o que um descrente vai pensar vendo alguém falar em línguas. Mas a profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Ou seja,
para os que tomam posse, para os que não precisam ver para crer e precisam sim crer para ver. Assim, se toda a igreja se reunir, todos falarem línguas, entrando alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. Assim os segredos do seu coração serão expostos, e ele se prostrará com o rosto em terra, adorando a Deus e exclamando: Deus realmente está entre vocês. Portanto, o que diremos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação ou palavra em línguas, uma interpretação? Mas que tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em línguas, deve falar 2, no máximo 3, e alguém interpretar. Devem falar, melhor dizendo. 2, no máximo 3, e alguém interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Pois vocês todos podem profetizar, só que cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Os espíritos estão sujeitos aos profetas. Olha só, que espíritos são esses? Anjos e demônios estão sujeitos a quem está profetizando. Por isso, muitas vezes, o dom da profecia vem acompanhado com o de línguas, pois você precisa estar fortalecido. Olha o tamanho do poder que é sujeitar-se a nós, anjos e demônios. Então você precisa de armas de Deus. Pois o Senhor não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Agora que vem a polêmica, né, irmãos? Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes, permaneçam em submissão, como diz a lei. O que ele quis dizer aí, irmãos? Que se não for para edificar, é melhor calar. Coisa que ele diz nesse capítulo inteiro, por sinal, não é só nessa parte da mulher. E ele continua: se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Então, se a mulher for casada, ela tem que estar em submissão ao marido. E se ela for solteira, como eu? Aí o marido passa a ser Jesus. Então, Jesus vai passar diretamente para a mulher, no tempo dela de solteira. Se ela for casada, Jesus passa para o marido e o marido para a mulher. Se ela for solteira, Jesus passa diretamente para ela. E assim ela vai falar, porque o que ela for falar virá da parte de Deus. Provavelmente Paulo estava falando para uma igreja onde as mulheres eram sem instrução nenhuma, talvez adeptas da libertinagem, certo? De prostituição, de lascívia. Por isso ele falou esse discurso duro, mas é perfeitamente adaptável aos dias de hoje, porque a Bíblia é muito atual. A Bíblia jamais ficará desatualizada, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E ele encerra aqui este capítulo. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Então, essa é a palavra, uma palavra longa, uma palavra difícil, uma palavra que você tem que estar conectado com Deus, com os dons do Espírito. Você tem que estar com a sua vida limpa para isso poder penetrar em você. Como uma espada de 2 gumes a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, como Paulo também falou na carta aos Hebreus, sobre a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, vamos procurar compreender em espírito os dons de Deus. Em espírito, as ordens de Deus para a igreja, para nós mesmos, como profetas, como levitas, adoradores,
como pastores, como apóstolos, bispos, eu não sei. Seja lá o que você for na obra de Deus. Mas é preciso entendimento, é preciso ordem e decência, como Paulo encerra esta palavra em 1 Coríntios 14. Amém? Então eu fico por aqui, eu espero que tenha edificado a vida de vocês. Eu só fiz ler a palavra. Há poder em ler as Escrituras Sagradas. Há poder. E conforme você vai lendo, sujeitando o seu coração a Deus, o próprio Espírito da verdade te revela o que realmente quis dizer aquilo. Fiquem todos com Deus. Shalom, a paz de Cristo Jesus. E até o próximo áudio.